fosse só treinar todos os dias por horas e horas, a vida do atleta já não seria moleza. Agora, imagine se preparar para trazer medalhas e reconhecimento para o seu país sem ter apoio financeiro. Essa é a realidade de milhares de atletas brasileiros. Inconformada com essa situação, a professora de Educação Física pela Unicamp, Sabine Bolognini, juntou forças com a jornalista e também atleta Fabiana Bentes. Elas lançaram na internet a plataforma Sou do Esporte, com o objetivo de proporcionar aos atletas condições de seguirem com suas carreiras sem levar em conta a posição do ranking que ocupam ou o grau de popularidade da modalidade que praticam. O projeto recebeu logo de cara o apoio de campeões mundiais, entre eles o ex-jogador de vôlei André Heller. Em poucos meses, mais de 500 atletas cadastraram seus projetos e algumas empresas já se interessaram e colaboraram com patrocínio, produtos ou serviços. Olá, esse é o Mais Esportes. Hoje vamos saber como muitos atletas estão se virando para conseguir fundos que vão pagar as despesas das suas carreiras quando não se encontra um patrocinador. Recebo aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas uma das idealizadoras do projeto Sou do Esporte, Sabine Bolognini, e a atleta praticante de Taekwondo, Evelyn Moreira. Obrigada por vocês terem aceitado o convite. Obrigada pelo convite, era um prazer estar aqui. Sabine, você é uma atleta, né? Desde pequenininha. Sim, desde muito nova. O esporte sempre fez parte da minha vida. Vim de uma família de atletas, então meu avô ele é formado em Educação Física na Federal do Rio. E minha mãe é atleta, meus tios, então o esporte sempre fez parte da minha história. E desde muito nova, já bebê, comecei a nadar. E aos poucos, né, cada vez treinando mais. E com 14, 15 anos eu treinava sério, com o sonho de estar nas Olimpíadas, treinava 4, 5 horas por dia, então minha vida era o esporte, né? Ia para a escola, estudava, fazia tarefa e depois ia treinar. Treinava de tarde, treinava de noite, então era um ritmo bem de atleta mesmo, né? E com 15 anos eu cansei da piscina, a pressão era muita, eu já não tinha mais prazer no que eu fazia e não queria sair do esporte, né? Então fui para outra modalidade, fui jogar tênis. Eu tenho um tio que é professor de tênis, ele que me ensinou. Então o tênis também fazia parte já da minha vida. E fui treinar, gostei muito do esporte, participava de campeonatos paulistas, nacionais, internacionais. E eu estava praticando tênis quando eu decidi estudar o esporte. Então eu entrei em Educação Física na Unicamp. Entrei super novinha, com 17 anos, e aí nessa eu vi que o esporte também é legal do outro lado da quadra. Então eu comecei a dar aula, sempre gostei muito de dar aula, de ter ali a vivência do esporte também como professora, como técnica. Então fui técnica de uma equipe de alta performance aqui de Campinas também. E é isso, Ana, assim, fiz mestrado na área, então eu vejo o esporte como parte da minha identidade mesmo, sabe? Você disse que sonhava com as Olimpíadas, você chegou a competir? Eu cheguei a competir com esse sonho, né? Assim, Olimpíadas, infelizmente, não cheguei nem perto. Tenho pessoas que treinavam comigo, que estão nas Olimpíadas, então eu sou da época da Poliana Okimoto, eu sou da época do César Cielo. A gente tem mais ou menos a mesma faixa etária. Então a gente convivia junto nas competições. Só que eles seguiram a carreira e eu parei, né? Mas ainda dá tempo? Ainda dá. E aí? No meio daquele tempo meio mágico, né? Tem que encontrar uma hora no dia para encaixar no meio da correria, vida profissional. Mas faz parte das minhas prioridades, encontrar uma hora em que eu consiga praticar e me manter saudável. Não só fisicamente, né? Eu acredito que hoje o esporte também mantém essa saúde mental e essa energia que a gente precisa no nosso dia a dia, né? E como é que surgiu a ideia do Sou do Esporte? Bom, o Sou do Esporte ele surge a partir de um sonho e a partir de uma certa revolta. O sonho de que o Brasil, de fato, explore os talentos esportivos que a gente tem, que são muitos. A gente vê a Evelyn aqui, a Evelyn é um exemplo disso, de que o Brasil tem, sim, muito potencial. Só que
por vários motivos, a gente, né, não consegue sustentar essa carreira dos atletas. Então, essa situação de dificuldade que os atletas têm de encontrar um apoio financeiro, de encontrar um patrocínio, sempre me revoltou. Tanto quando eu era atleta, quanto quando eu fui ser técnica e trabalhar com esporte de outras formas. Então, eu falei assim, não é possível que o Brasil não vá desenvolver esses talentos que a gente tem. Então, essa revolta, né, e esse sonho de falar, a gente tem potencial, sim, de ser reconhecido como um país do esporte, não só um país do futebol, porque, convenhamos, a gente não é mais. E hoje em dia a gente já não pode falar muito. Não podemos falar que a gente é o país do futebol. Então, eu falei, bom, eu sou do esporte, surge disso, da necessidade que eu via de que os atletas tenham uma outra forma de encontrar apoio e investimento. Qual é a proposta? A proposta é que a gente crie alternativas de investimento no esporte. Então, eu fiz uma sociedade com a Fabiana Bentes, do Rio, que é uma pessoa fantástica, ela é jornalista, também foi atleta, então ela também tem uma história de sucesso no esporte. Também é revoltada com essa situação que os atletas vivem. E a proposta é que a gente facilite um pouco a vida dos atletas e a vida das empresas. Então, que a gente tenha um modelo de crowdfunding, que é um modelo em que o atleta monta um projeto para qualquer coisa que ele precise, para comprar material esportivo, que foi o caso da Evelyn, né? O primeiro projeto, um dos primeiros que a gente lançou foi para comprar um colete para eles competirem, colete eletrônico. Então, para o atleta comprar equipamento esportivo, para financiar a viagem, para financiar hotel, passagem aérea, equipe técnica, qualquer coisa que o atleta precise para a carreira, ele monta um projeto, coloca na internet, e aí as pessoas da rede, qualquer pessoa tem acesso ao site e pode colocar lá R$10, R$20, R$50, o valor que for. E aí com isso a gente viu, né, no crowdfunding a oportunidade de massificar um pouco. Então antes você dependia de uma empresa de pôr 10 mil. Agora não, se você tem 100 pessoas que estão dispostas, cada um dá um pouquinho, você tem a chance de viabilizar os seus projetos assim. Então esse é um dos pilares. Outro pilar é facilitar a vida das empresas. Então a empresa fala assim, pô, eu não quero dar dinheiro, mas eu tenho aqui 100 bolas de futebol que eu posso doar. Ou eu tenho 100 luvas de boxe que eu posso doar. Ou uma empresa, por exemplo, rede hoteleira, não quer dar dinheiro, mas elas podem oferecer diárias para os atletas. Ou empresa de aviação também pode oferecer as passagens. Então seria como uma permuta, digamos assim. Qual é a contrapartida, então? A empresa tem publicidade no site, é isso? Sim, a gente está montando uma estrutura em que a empresa vai ser reconhecida, ela ganha um selo Sou do Esporte, que é um selo que a gente está terminando de certificar, que fala assim, essa empresa ela apoia, acredita e incentiva o esporte brasileiro. Então ela vai passar a fazer parte do grupo de empresas que está agindo, fazendo alguma coisa em direção ao esporte do Brasil. E ela vai também ser estampada no macacão, no boné Sim, do atleta? Do atleta, sim. Ela tem tanta oportunidade de patrocinar o atleta em específico ou patrocinar o Sou do Esporte. Então ela tem aí várias vias de acesso ao portal. E além disso, o Sou do Esporte ele tá com a gente vai lançar uma linha de produtos, camiseta, boné, equipamentos esportivos, que uma parte da renda vai ser revertida para os projetos que estão no ar. Como se fosse a campanha contra o câncer de mama, né? Que tem as camisetas, então a gente também está com essa proposta. Esse projeto é baseado naquele projeto da cultura também, não é? Não é a mesma base? De que você fala? De projetos culturais. Existe um projeto parecido. Tem projetos culturais. A gente não está indo pela lei de incentivo, a gente ainda não quer ir para essa área de incentivo fiscal, porque é outro universo, né? São outras preocupações. A gente, por enquanto, está focado só no esporte e nesses 3 pilares. No crowdfunding, no patrocínio e no e-commerce. Vocês não têm incentivo público? Não. Isso existe no Brasil, isso está rolando forte por conta das Olimpíadas, né? Então é um modelo que cresceu nesses últimos anos, só que envolve uma burocracia que a gente não quer. Então uma das nossas preocupações é de fato facilitar, né? Então essa preocupação a gente quer uma via alternativa. Vocês não são uma ONG? Não. A gente é uma empresa, a gente precisa ser sustentável, então um percentual dos projetos fica com a gente.
baixíssimos, são 6% só no crowdfunding. Então, a gente não é ONG, a gente é uma empresa que quer se manter, né, tem esse interesse e não quer incentivo fiscal, não quer ficar nesse estatuto só da doação, não. A gente quer ser sustentável, a gente quer também ter lucro com isso e a gente quer principalmente que as pessoas que acreditam e investem tenham um retorno legal. Quem é que pode inscrever projetos? O atleta tem que ter um histórico já? Eles têm a oportunidade de se cadastrar no site, em que eles colocam o currículo inteiro deles. Na verdade, qualquer atleta pode mandar um projeto, pode montar esse projeto crowdfunding, ele é livre. Não tem faixa etária, então um atleta master, né, mundial master, pode se inscrever. A única coisa que a gente faz é uma avaliação nossa, né, da nossa equipe de avaliação, para ver se ele está dentro dos padrões, dentro da nossa visão enquanto empresa. Então, a única coisa que a gente faz é uma avaliação nossa. Então, quem não poderia, por exemplo? Não, eu acho que, de maneira geral, qualquer pessoa, né? Os critérios são bem amplos. A gente, por enquanto, nunca restringiu um projeto. O que a gente dá dicas a atleta está pedindo 30 mil reais. Fala, pô, 30 mil reais é muito dinheiro, ainda é um projeto novo, é difícil de conseguir. Então, a gente sugere, ao invés de 30, 3 mil já ajudaria? Aí, se esses 3 mil já ajudaria, então a gente coloca essas sugestões para ir adequando à realidade que a gente tem hoje, né? Mas a gente já tem mil atletas inscritos no portal. E consegue ajudar quantos? No momento, a gente já conseguiu, a gente tem várias histórias de sucesso, né? A Evelyn é um exemplo. A gente tem um projeto super legal do boxe, do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, que a gente ajudou. Então, se a gente colocar aí, já são uns 30 atletas já beneficiados. E a gente não lançou tudo ainda, né? A gente ainda está só no crowdfunding. Então, quando a gente lançar isso para as empresas e, de fato, estruturar o projeto todo, eu tenho certeza que esse número vai aumentar ainda mais. E como é que vocês pretendem fazer isso? De lançamento? Uhum. A gente está prevendo lançar em setembro ou outubro, lançar tudo certinho. A gente está em parceria com uma empresa de BH também, que se chama Oro Digital. Eles estão montando todo o site, então fazendo toda essa parte por trás dos bastidores, né, garantindo que o site esteja bonito, esteja funcionando. A gente tem a ideia de fazer uma festa de lançamento e aí começar a divulgar para as empresas. Já tem empresas no nosso radar que estão interessadas. A gente ainda não oficializou porque a gente está trabalhando nos bastidores, deixando tudo certinho para que os contratos estejam redondos, né? Então, essa parte, que a hora que você envolve a empresa, ele é mais delicado. Por enquanto, o crowdfunding já existe porque ele é um modelo mais flexível, você não tem tanta burocracia por trás, né? E quem pode colaborar? Não é só a empresa? Não, qualquer pessoa. Você... irmã do atleta, sobrinho, qualquer pessoa que acessar o site, que ficar conhecendo o projeto, essa pessoa é só entrar lá e fazer a doação. Clicar no botão, são 3 cliques, um para se cadastrar, um para doar e outro para colocar aí o cartão de crédito. Ele é super tranquilo. A gente, tudo pelo sistema, então ele é super acessível. A ideia é que ele seja democrático mesmo. Então, o quanto couber no seu bolso, a R$10. Esses R$10 já fazem a diferença para a carreira, para o projeto do atleta. E o colaborador, ele pode escolher o atleta ou simplesmente colocar lá e vocês depois têm na caixinha e ver quem está precisando? A gente, por enquanto, o modelo você entra no site, aí você conhece todos os projetos que estão lá, e você escolhe o projeto. Então, por enquanto, é assim, você entra lá no site e vê, quais os projetos que o Sou do Esporte tem no ar hoje. Aí você vai ver lá na homepage e escolhe um projeto que você se identifica para fazer a doação. Você já pode dizer qual foi o projeto mais caro? Já tem um mais caro e um mais barato? Quanto foi? A gente tem o projeto do Bruno Lazzaretti, que é um triatleta. Ele é excelente, né? Um dos melhores de Campinas. Ele fez um projeto de R$10 mil. Então, ele conseguiu comprar ali a passagem aérea, hospedagem, alimentação, todos os custos que ele tinha com uma viagem para participar de um Ironman no México. Então, esse foi o projeto mais caro que a gente tem. O projeto mais barato, acho que, se não me engano, é o que está no ar agora.
O da Evelyn está pedindo 1.200. Então, o projeto dela está hoje... E com esses 1.200, Evelyn, o que você faz com esses 1.200? Então, na verdade, esse valor é para me ajudar a passagem do Pan-Americano Open, que vai ser no México, em setembro agora. Então, vai me ajudar na passagem e na hospedagem. Que eu tiver mais ali, vou direcionar para poder ficar tranquila lá. Sabine, existe assim, ela está participando agora, ela tem que esperar um tempo para poder participar de outro ou terminando Não, esse ela já pode? Já pode. Aí eu costumo falar que quem testa a aceitação é muito também o público que está apoiando o projeto dela. Por exemplo, ela já teve um projeto, acho que o seu foi de 7 mil, né? Foi, 7. Um projeto relativamente valor alto, né? R$7.000 não é para qualquer um. E então a gente conseguiu isso no lançamento do portal em janeiro e agora está com outro de 1.200. Então isso, o nosso sistema ele é flexível. A gente não vai falar assim, não, você não pode. O desafio que você vai ter é de fazer com que as pessoas, né, que o atleta vai ter, é de fazer com que as pessoas se engajem. Então até ontem eu estava falando com a Evelyn, você tem que ficar em cima das pessoas, tem que ir atrás, pedir para as pessoas se envolverem, ajudarem, porque no fundo, a ideia é essa, não ser o atleta sozinho, né? Ele engajar as pessoas. E eu vejo no crowdfunding, isso que eu acho legal, uma oportunidade de fazer que não seja só a carreira dela. Todas as pessoas que ajudarem no projeto, todas as pessoas que se engajarem vão estar de alguma forma participando, torcendo junto. Vendo como é que está a minha atleta, né? Então, é uma espécie de apadrinhamento também. Apadrinhamento, exatamente. Muito interessante. Nós vamos dar um intervalinho, Tá, já a gente volta para conhecer a história da Evelyn, como foi que ela entrou no esporte, como é que o esporte entrou na vida dela. Voltamos já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com Mais Esportes, agora partindo para o segundo bloco. Hoje nós estamos conversando com uma das idealizadoras do projeto Sou do Esporte, a Sabine Bolognini, e também com a atleta praticante de taekwondo, a Evelyn Moreira, com quem nós vamos conversar agora. Evelyn, como foi que o taekwondo entrou na sua vida? Ou antes entrou outro esporte? Na verdade, o meu primeiro contato com o esporte foi o taekwondo. Tinha um projeto social onde eu moro, e aí uma amiga me levou, e eu me apaixonei. Comecei a praticar com 15 anos. Depois de um tempinho eu tive que parar, porque não tinha como me manter treinando, então eu fui trabalhar até os 19. E aí surgiu uma oportunidade aqui em Campinas mesmo, para entrar na equipe de Campinas e representar a cidade nas competições, né? No caso, jogos abertos, jogos regionais. E foi o que me deu um apoio inicial para eu começar no alto rendimento. E fiquei em Campinas em 2008, 2009. Em 2010 eu tive uma proposta de Rio Claro, fui para lá, fiquei um ano treinando lá. E depois voltei para Campinas. Aí estou aqui treinando, faço os meus treinos, né? Hoje eu represento a cidade de Ribeirão por questões... Eles me dão uma estrutura financeira um pouco melhor para eu poder estar me mantendo, treinando, né? E, então eu represento a cidade de Ribeirão nos Jogos Abertos e me mantenho treinando aqui. Aí treino na academia no meu bairro e estamos aí. Qual é o seu bairro? É DIC 5, eu moro. DIC 5. E lá você tem condições de treinar treino... por causa dessa ajuda de Ribeirão? Isso, eles me dão uma ajuda de custo, né? Que é aí que eu pago a minha preparação física, a musculação... essas coisas básicas, aí fica por minha conta e o treinamento também.
Você também participou da equipe da Ponte Preta? Fui da equipe da Ponte em 2009 e 2008 e 2009. Até ano passado também. Representei a Ponte Preta em algumas competições. E aí esse ano eu tive proposta de Ribeirão e Campinas não se opôs em nada e eu fui para Ribeirão. Quando você diz Campinas não se opôs em nada, quem não se opôs? Na verdade que os atletas eles são convidados por outros municípios, né? E Campinas esse ano está sem equipe. A Federação de Taekwondo, é isso? Não, é porque assim, esse apoio que eu tenho é um apoio da Prefeitura de Ribeirão, que ok. Campinas apoiava, né? Esse ano acho que não tem e eu tive de Ribeirão, foi... É muito comum as prefeituras pagarem para o atleta representar a cidade nos jogos regionais, jogos abertos, acho que é isso, né? E aí você representa Ribeirão, mas treina aqui, você não tem que se mudar para lá? Não, aí eles me dão a opção de treinar aqui em Campinas e só competir representando a cidade. E você treina em academia? Isso, no meu bairro. E você já participou de várias competições, né? Como você estava contando. Conta aí pra gente o que você já... As posições que você ficou. Desde 2010 eu me mantenho entre as 3 primeiras no Brasil, no ranking brasileiro. Em janeiro eu participei da seletiva olímpica brasileira, que é uma seletiva onde são classificados atletas que vão representar o Brasil, né, na Olimpíada. E classificavam os 3 primeiros de cada categoria. Eu fiquei em terceiro e a confederação, na verdade, vai organizar essa seletiva, né, para poder pegar os atletas com mais potencial para representar o Brasil. E no caso, esse ano, eles mudaram um pouquinho o processo seletivo, vai ser através do ranking mundial. Então, todos os atletas vão poder buscar o ranking mundial para poder conhecer os atletas internacionalmente e competir no mesmo nível que eles. Então, se eu conseguir, quanto mais competições internacionais eu conseguir esse ano lutar, ano que vem vai ser mais fácil eu brigar aqui no Brasil para estar na Olimpíada. Você já foi a primeira colocada do ranking brasileiro? Já, ano passado. E esse ano eu sou a líder do ranking paulista. Inclusive, eu fui campeã paulista na semana retrasada. E estou indo para o brasileiro na próxima semana. E você disse que precisou parar porque tinha que trabalhar. Agora você já vive só do esporte? Isso. Hoje eu consigo me manter, né? Treinando, sem precisar trabalhar ou treinar à noite, que era muito difícil, né? Eu trabalhava durante o dia e tinha que treinar à noite, tinha dia que não dava. Você treina todos os dias? Todos os dias. E que horas você faz isso? Eu faço 3 períodos de treino. De manhã eu faço preparação física, à tarde eu faço musculação e aí à noite eu faço treino tático, né? Com colete, simulação da luta. Aí assim todos os dias. Não tem tempo para namorar? Né? Descansa, né? No tempo. O namorado dela é atleta. É que meu namorado é meu treinador. Ah, então tá explicado, então tá bom. Como é que você ficou sabendo do Sou do Esporte? Então, a gente tem um amigo em comum e ele me falou da Sabine, que ela estava com esse projeto. E eu entrei em contato com ela e ela super me abraçou, assim, que eu era muito sozinha e tô contando com ela até agora, ela me ajudou. E sou muito grata a ela, ao Sou do Esporte, por tudo que tem me proporcionado hoje. Continuar sonhando em chegar aí no nível que eu puder. E quantos projetos você já inscreveu no Sou do Esporte? Então, no Sou do Esporte é o segundo projeto que eu estou agora. O primeiro foi para a compra dos coletes eletrônicos, que é um sistema a qual o meu esporte tem agora, a tecnologia mais avançada. E poucos atletas no Brasil têm esse colete para treinar e para competir fora do país tem que ter, porque chega lá, você conta com equipes que já estão perfeitamente adaptadas, né? Então, foi esse colete que eu quis, que eu desejei, que o Sou do Esporte me ajudou. E hoje eu tenho ele para treinar, me ajuda e é essencial para mim. E para o futuro, o que você pensa do futuro? Eu sonho em estar na Olimpíada representando o Brasil, com certeza. Você já está trabalhando para isso? Sim, acredito que vou conseguir. Sua família apoia? Apoia, meus pais me apoiam, minha família ajuda no que podem, né? E desde o começo, eles se apoiaram? Não, no começo não, porque na verdade a gente não tinha, né, ali não tinha estrutura mesmo, então a gente não tinha esperança que
Aí eu achei melhor ir trabalhar para ajudar eles também. Mas aí depois eu comecei a ter uns resultados melhores e consegui me estabilizar, ter apoio de outras equipes, esse apoio da Prefeitura de Campinas, que aí eu recebia também uma ajuda de custo. A Prefeitura me ajudou na faculdade, então eu me formei e aí consegui ter um caminho melhor. E a gente estava vendo umas fotos, você dando aula para os pequenininhos, como é que é isso? É um projeto social que tinha, né, na academia do Mestre Tilico, e aí os atletas treinavam, não pagávamos nada para treinar, mas em troca a gente tinha que ajudar as crianças e socializar, né, são crianças de periferia e não tem contato com o esporte, então a gente ajudava dando as aulas para eles. E o que isso trouxe de bom para você, para sua vida? Para mim foi onde eu comecei, então eu vejo uma esperança a mais para eles, assim, né? Afasta eles muito de coisas erradas, que eles estão em contato praticamente o dia todo. Então, para mim foi uma felicidade poder ajudar essas crianças e estar lá apoiando, ensinando, né? Que o mundo não tem só... Na periferia a gente sabe como é difícil as coisas, né? A violência, então isso afasta e ensina que existem outros caminhos, que eles podem chegar muito mais longe. É claro que você já está num patamar, vamos dizer assim, de conseguir viver do esporte, coisa rara aqui no Brasil, né, gente? Mas que bom, parabéns. Obrigada. Mas existe um plano B? Caso alguma coisa dê errado, existe? Qual a profissão que você acha que teria caso não vivesse do esporte? Então, eu me formei, né, em administração, então é isso que eu vou seguir se acaso não der certo. Eu quero me profissionalizar nisso, eu gosto, e arranjar uma maneira também de ajudar através dessa profissão, com que eu puder apoiar o esporte, estar sempre em contato também, não deixar, né, ter a vivência com o esporte sempre, mesmo se eu não for mais atleta, ter esse contato. Sabine, casos como o dela são comuns no Sou do Esporte? Olha, a Evelyn, eu diria que ela é uma das nossas grandes joias, assim. Ela, de fato, tem uma performance diferenciada, ela tem uma oportunidade concreta de estar nas Olimpíadas do Rio. Então, eu diria que a gente está junto desde o começo, então a gente tem um carinho muito especial uma com a outra. E, como eu falei para você, né, o Sou do Esporte ele é muito democrático. Então, a gente tem desde atletas como ela, que têm o sonho de estar nas Olimpíadas, até atletas com 40 anos que estão colocando uma nova meta para o próximo fase, assim. Então, o Sou do Esporte, lógico, a gente tem essa ideia de pegar esse pessoal que está aí na luta diária, né, que está com o sonho das Olimpíadas, só que não se limitar a isso. Porque isso é um dos problemas do Brasil. A gente olha só quem já está na ponta, a gente olha só quem já está com potencial, e mesmo assim é difícil, e deixa de olhar, tá, e os atletas que estão se aposentando? Né? Pô, a gente também tem essa ideia, criar espaços nas empresas que apoiaram o Sou do Esporte para que eles possam dar palestras. E os atletas de base, de projetos como o que revelaram a Evelyn, a gente tem um ciclo no esporte que, se a gente olhar só um lugar, esse ciclo fica muito frágil. Então, essa é uma das grandes questões e uma das grandes críticas ao modelo no esporte no Brasil hoje. Que a gente olha os poucos que já estão brilhando, que já estão na vitrine. Sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Que ou por sorte, ou porque os pais bancaram, ou por qualquer questão, são bem relacionados, conseguiram isso. E as pessoas, né, essa base da pirâmide que é tão ampla, fica sem ninguém olhando por ela. Então, eu falo, a Evelyn, ela de fato tem esse potencial. Eu luto muito para que na nossa rede de contatos a gente consiga apoiar. Então, tem uma amiga que é empresária que apoiou a Evelyn, né? Dentro dos caminhos que ela podia, no tamanho que a empresa tinha de orçamento, apoiar a Evelyn. Porque eu acredito nisso. Não precisa ser um empresário milionário, né? Uma empresa que apoia com milhões. Não precisa. A gente pode também, pequenas e médias empresas, por que não?
né? Então também ter aí um outro olhar para isso. E é tudo feito com contrato, tudo certinho, né? Sim. O empresário que doa, ele pode abater no imposto de renda? Em alguns casos, sim. Sim. Em alguns casos, sim. Não em todos, né? Isso também, essa expectativa, vai poder abater, nem sempre vai. Só que isso não tira a oportunidade que você tem de dar um diferencial para a sua empresa, para a sua marca. Então, eu acho que a Evelyn é um retrato muito fiel do quanto os nossos atletas são guerreiros, porque veio de um projeto social, teve que buscar o apoio da família, teve que trabalhar para se bancar, tá aí com a oportunidade de replicar no bairro dela o bem que ela, né, que fizeram para ela. Então, para mim, ela ilustra bem esse cenário. E o cenário que o Sou do Esporte acredita que é tão rico, que tem oportunidade de transformar não só a vida de um atleta, a vida de um bairro e, por que não, a vida de um país, né? Então, a gente acredita nisso, que o poder de transformação que o esporte tem é imenso. O Sou do Esporte acaba sendo até uma vitrine, não é? Porque se o empresário apoia um determinado atleta e ele se sai bem, Sim. ele já quer Sim. patrocinar, né? Aí já Sim. deixa, aquele atleta já deixa de precisar do Sou do Esporte. Exatamente. A ideia, essa é uma das ideias. Então eu vou patrocinar, porque as cotas para o crowdfunding são baixas. Com R$500 você patrocina um atleta que pode estar nas Olimpíadas. Isso não é para qualquer um, né? Isso, R$500 é barato, perto de milhões para você patrocinar uma pessoa. Então você tem a oportunidade, sim, de trazer a sua empresa para um patamar de visibilidade muito alto. Então R$500 para a Evelyn, para ir para o Pan-Americano, e aí ela vai bem, aí a empresa gostou dela, ela gostou da empresa, e aí se constrói uma outra dinâmica, né? Não só pontual, mas sustentável. Então é uma oportunidade de vitrine para o atleta, para a empresa, e também é uma oportunidade de que isso seja de longo prazo. Eu acho que isso é só um detalhe que eu vou dizer agora, né? Porque para o Brasil inteiro, o Sou do Esporte, ele atinge o Brasil inteiro. E Sim. qualquer um, de qualquer estado, Sim. pode ou doar ou ser o atleta patrocinado, né? Mas existe algum número, assim, em Campinas? E qual é o número de Campinas? É maior do que em outros lugares, por você ser daqui? Ser daqui, como eu sou daqui, né, e conheço, a gente tem amigos em comum, o Bruno é meu amigo, desde pequenininho a gente foi atleta junto também, então começamos mais forte aqui, porque eu queria ter essa oportunidade, esse momento em que eu sentava, explicava, funciona assim, a gente vai fazer o vídeo, a gente vai montar o projeto junto, a gente tem que pensar nas contrapartidas, porque não é só a pessoa entrar lá no site e apoiar, ela também ganha alguma coisa de volta. Seja uma foto autografada, seja uma camiseta, então a gente tem esse momento de troca. Então eu queria que nesse primeiro momento os projetos estivessem próximos, porque é um conceito novo no Brasil, o crowdfunding é novo no Brasil, então eu queria que a gente tivesse esse momento de troca, eu explicar como funciona, eles passarem as dúvidas, para que ficasse tudo muito certinho. Então hoje de atletas campineiros são 3, já viabilizados, que a gente já viabilizou. Tem a no Taekwondo, tem o Bruno no Ironman e tem o menino que foi para o Mundial de Jiu-Jitsu. Só que, como a internet hoje é uma das grandes forças da nossa sociedade, isso pode se expandir para o Brasil inteiro. E meu sonho é que se expanda. Porque, por mais difícil que seja, quem está no eixo Rio e São Paulo ainda está melhor. Porque aqui ainda você tem mais visibilidade, você tem mais empresas. Então, o meu sonho é que a gente, de fato, seja uma referência nacional. Nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos para o terceiro e último bloco do Mais Esportes, hoje conversando com uma das idealizadoras do projeto Sou do Esporte, a Sabine Bolognini, e também com a atleta praticante de Taekwondo, Evelyn Moreira. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré.
sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. De volta para o último bloco do Mais Esportes de hoje, recebendo uma das idealizadoras do Sou do Esporte, a Sabine Bolognini, e também uma praticante, né, do Taekwondo, a Evelyn Moreira. Evelyn, como é que você está se preparando para as Olimpíadas? Eu tenho um ano agora cheio de competições. Agora, mês de setembro, eu vou para o Brasileiro e o Pan-Americano no México, que é um Pan-Americano Open, que vale pontos para o ranking olímpico. E, então eu estou treinando 3 vezes por dia, de segunda a sábado. Inclusive eu até treinei ontem com uma equipe que veio de Vargem Grande, a gente fez um treino. E estou me preparando aí com tudo, para poder trazer um resultado desse Pan-Americano e começar a pontuar aí no ranking olímpico. O Brasileiro acontece onde? É em Vitória. Dia 29 a 31. Deste mês agora? Isso. Eu tô indo para lá. Sabine, o movimento no Sou do Esporte aumentou agora com a expectativa das Olimpíadas? Tá aumentando, viu, Ana? A gente vê muitos atletas como a Evelyn que estão nessa fase de preparação muito intensa. Então, como ela falou no último bloco, um dos critérios de definir quem vai para as Olimpíadas ou não é o ranking. E aí, para eu pontuar bem para eu estar bem no ranking, eu preciso lutar fora do país. Participar das competições. Quanto mais competição eu vou, mais pontos eu ganho. E isso, querendo ou não, aumenta o custo que o atleta tem que ter, né? Então, em vez de ir uma competição por semestre, se eu for em 3, eu aumento minha chance de estar bem ranqueada. Então, isso acaba pesando no bolso do atleta. Então, por conta disso, a gente vê, sim, cada vez mais essa necessidade de busca por incentivo. Então, a gente está falando que é um momento de ouro para o esporte brasileiro, é uma oportunidade que a gente raramente vai ter. E então, que esses 2 anos a gente, né, não só o Sou do Esporte, mas que o governo, que os atletas, que as empresas olhem com muito carinho para esse potencial que a gente vai ter. Porque eu não vejo que é o fim de alguma coisa, né? A gente não pode encarar as Olimpíadas como o fim de um ciclo, a gente tem que encarar como a possibilidade de um começo, da oportunidade de que mais atletas tenham, pessoalzinho, criancinha vendo a Evelyn competir, que eles tenham uma referência, tenham uma pessoa para quem elas torcem, seja um ídolo, e aí a gente faz esse ciclo girar. Então, com certeza, é um momento único para o Brasil. O Sou do Esporte, ele surge nessa onda, né, de a gente tem que aproveitar esse momento, porque raramente a gente vai ter outra chance. E, por outro lado, fica uma certa preocupação. Fala assim, nossa, e depois das Olimpíadas? O que será que vai ser? Então, até por isso, até por falar assim, nossa, depois das Olimpíadas vai ser mais difícil ainda patrocínio, né? Ainda tá esse medo, não sei como os atletas. Sim, todos. A gente, em competições, quando eu converso, todo mundo fala o que vai ser depois da Olimpíada, porque a gente sabe que até lá vão estar de olho, né? Mas e aí depois? Porque, na verdade, vocês já estão vivenciando essa expectativa há mais tempo do que agora. Agora que a gente está, faltam 2 anos, né? Sim. Mas vocês, atletas, e você ligada, também já estão vivendo isso há muito tempo, né? Sim. Faz aí uns 4 anos que os atletas já estão buscando aí adaptar coisas novas, intercâmbios fora do país, visando a Olimpíada. Sim. E também a oportunidade de conviver com tanta gente de todos os países, fantástico, não é? Fantástico. Não é? E, sei lá, oportunidades que podem surgir fora do país também, não é? Com certeza. Depois desses conhecimentos. Com certeza. Como é que está o Taekwondo no Brasil? Qual é a posição dele no Brasil, em Campinas? Tem como avaliar? O Taekwondo, hoje ele está bem mais divulgado, assim. É um esporte olímpico.
Então, isso nos ajuda também na divulgação. No Brasil, melhorou bem a organização das competições. A gente tem competições no Nordeste, que era coisa que o atleta do Nordeste às vezes ficava ali, né, mais esquecido do que para cá, para o Sudeste. Então, hoje está expandindo bem, assim, o nível está igual. Hoje não tem tanta diferença de um atleta de um estado mais distante para o atleta de São Paulo, que tem tudo. Então, o nível aqui está igual. E em Campinas? Em Campinas, os atletas também que competem, inclusive um amigo meu de Campinas vai para o Brasileiro também, foi campeão paulista, ele treina, eu nem sei na verdade onde ele está treinando, mas ele vai também para o Brasileiro, então tem atletas de nível também. O meu treinador foi vice-campeão paulista, terceiro no ranking do Brasil. Os campineiros sempre estão ali também no ranking, brigando. E qual é a percentagem de homem, mulher? Tem mais homem do que mulher? Tem mais homem. As mulheres estão aderindo mais ao taekwondo agora? Sim. A competição em si, o número é menor, né, de mulher, mas nem por isso é menos competitivo. Também é competitivo igual. Mas a maior parte é homem, sim. A mulherada procura bastante, né, para emagrecer, para fazer por esporte, por hobby. Tem. E a natação, Sabine, como é que tá? Olha, a gente está com uma equipe forte juvenil no Brasil, né? Até está tendo o torneio internacional juvenil. Ontem a equipe teve uma medalha histórica no revezamento, que nunca tinha tido. Então a gente vê isso, assim, né? Essa situação que o Brasil tem. A gente tem muitos atletas bons. O grande desafio é dar a estrutura para que esse potencial de fato se desenvolva, apareça, seja de longo prazo, que a gente tenha outros César Cielos, que a gente tenha outras Fabiolas Molinas, Polianas, esses nomes, Gustavo Borges, que marcaram a história, porque eles são essenciais para cultivar a base, né? Para ser a referência, ser o ídolo, para as crianças quererem aprender e aí se tornarem as próximas referências. Então a natação está vivendo um momento bom, a natação no Brasil é boa, né? Não só na piscina, mas nas águas abertas também. Então a gente tem referências aí no esporte. E é isso, eu vejo que o maior desafio é como é que a gente vai cuidar bem desses nossos tesouros, para que eles não fiquem sozinhos e principalmente ao fim desse ciclo olímpico, como é que a gente faz para que isso se mantenha. Nas águas abertas, quando você diz, é o que é bem utilizado pelos triatletas, não é? Sim. São águas abertas, Sim. Rio. Rio, que tem uma modalidade que é nova nas Olimpíadas, só de natação também, de águas abertas. Ah, tem? Tem. Também é uma modalidade olímpica, se eu não me engano, já 2 ou 3 Olimpíadas, que aí o Brasil também tem referências. A Poliana Okimoto, a Marcela, Ana Marcela, Alan do Carmo. Então, o meu cunhado é atleta disso também, ele faz essas provas longas. Qual é o nome dele? Samir Barel. Pra gente já começar a guardar o nome. Ele é legal, Fica de ele é olho. legal pra você. Ele não compete modalidade olímpica só, ele faz provas de 88 quilômetros. Então, essa modalidade águas abertas começou no triatlon, só que hoje ela já é uma outra modalidade, inclusive olímpica. Então o Brasil é forte, Ana. Eu vejo sim que o Brasil é forte. Pode fazer bonito. Pode fazer bonito. E espero que isso seja cada vez mais. Porque hoje ainda é um fazer bonito com essas dificuldades que a gente falou hoje. Ainda é um fazer bonito apesar da falta de apoio. Ainda é um fazer bonito apesar da dificuldade de achar patrocínio. Então que a gente tire esse peso das costas do atleta. Que a gente tire esse peso de que deixa a preocupação do atleta só em treinar, em competir, e que essa questão do patrocínio, do apoio, seja natural, né? E como é que a gente faz para colaborar, entrando no site, né? Entrando no site Sou do Esporte, a gente está com 2 projetos no ar hoje, o da Evelyn é um deles, né? Ela fica no ar ainda há uns 15 dias. Até porque tem um prazo para sair, para entrar e para sair? Ah, é? O atleta escolhe, ele tem de 1 a 60 dias para ficar no ar. Então, por exemplo, a competição dela é final de... Eu viajo dia 8 de setembro. Então, o projeto tem que acabar antes
perto disso para ela receber o dinheiro e usar. E o outro projeto, qual é? O outro projeto é de uma equipe de boxe, de artes marciais, é um projeto social do Rio, que também é super bonito, parecido com esses projetos, né? A ideia de tirar as crianças da rua, de colocar as crianças para praticar. E a ideia deles é arrecadar o recurso para que eles possam comprar luva, material esportivo para usar com as crianças. Então hoje, o que dá para ajudar hoje? Entrar no site, conhecer os projetos, apoiar, direto pela internet, super seguro, a gente tem o PayPal, que é uma empresa grande de pagamento, então é direto pelo site. E as empresas que estão aí de olho, que querem investir no esporte, fiquem atentas que em breve a gente vai lançar essa oportunidade de parceria. Okay. É soudosport.com.br, não é isso? Exatamente. Beleza. Evelyn, queria agradecer a sua presença aqui e desejar muita sorte para você. A gente vai estar de olho. Obrigada a você, pelo convite. Se você acha que faltou falar alguma coisa, pode falar. Eu queria agradecer a oportunidade, né, a gente sabe como que é difícil, né? O taekwondo é um esporte que está sendo divulgado agora, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falando da minha história, falando sobre o esporte. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria, Ana, eu queria agradecer você pelo convite, queria parabenizar pelo programa. São iniciativas como essa que eu acredito que dão a visibilidade que muitos atletas merecem. Então a gente precisa de pessoas como você que estão criando esse espaço. E dizer que o Sou do Esporte ele é um espaço para juntar pessoas, juntar empresas que acreditam no potencial esportivo do Brasil. Então a gente está com essa crença, a gente está com essa missão de ser algo inovador e que transforme a realidade que é tão difícil e que agregue valor não só para a carreira do atleta, mas para o nosso país. E que tem tudo para ser um sucesso, né? Tem tudo para ser um sucesso. Tomara, vamos ficar na torcida, viu? Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Obrigada. Mais Esportes fica por aqui. Nós queremos agradecer você que está acompanhando. Queremos também dizer que esse programa, depois que ele for ao ar pelo canal 4 da NET, ele fica disponível no nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Obrigada e até a próxima.